o clamor que rompe o silêncio. Há batalhas em que as conexões não falam mais. Pessoas que antes atendiam, agora silenciam. Portas que pareciam garantidas, agora estão fechadas. Mensagens não respondidas. Promessas que ecoam, mas não se cumprem. Há situações em que o esforço não resolve. Você tenta mais uma vez. Tenta de outra forma. Investe energia, tempo, lágrimas, e mesmo assim, nada muda. Há estações em que a lógica falha, onde tudo que você aprendeu, tudo que funcionou antes, simplesmente não funciona mais. E você percebe algo assustador e libertador ao mesmo tempo. Você chegou ao limite do humano. E é exatamente nesses momentos que sobra apenas uma oração. Não uma oração longa, não uma oração bonita, não uma oração ensaiada, cheia de palavras técnicas ou frases decoradas, mas uma oração curta, simples, direta, honesta, uma oração que não impressiona pessoas, mas move o céu. Senhor, ajuda-me. Essa oração não nasce da fraqueza, ela nasce da consciência, porque o fraco finge que ainda dá conta, mas o consciente reconhece: cheguei onde minhas forças terminam. Essa é a oração de quem entendeu que existe um ponto onde disciplina, estratégia, inteligência e esforço não conseguem mais avançar. E quando esse ponto chega, ou você endurece o coração, ou você clama. A Bíblia revela algo profundo no Salmo 91:14. Porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei, pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Perceba, Deus não promete livramento para quem finge autossuficiência. Ele promete livramento para quem se apega. E se apegar exige dependência. Exige reconhecer que você precisa de ajuda. E o salmista continua esse clamor em Salmo 109:26, dizendo: ajuda-me, ó Senhor meu Deus, salva-me segundo a tua misericórdia. Essa frase carrega uma revelação poderosa. Davi não pede ajuda com base no mérito. Ele pede ajuda com base na misericórdia. Porque quando você chega ao limite, você entende que não é sobre merecer, é sobre depender. Filho de Deus, escute com atenção o que o Espírito quer te lembrar hoje. Ajuda não é luxo. Ajuda não é sinal de fracasso. Ajuda não é uma opção para quem não conseguiu. Ajuda é um sistema espiritual que Deus criou para sustentar homens e mulheres quando eles chegaram ao fim de si mesmos. Há momentos em que Deus não remove o peso imediatamente apenas para ensinar algo essencial. Sem ele, nada se sustenta. Você não termina este ano pela força do braço. Você não atravessa esta estação pela lógica. Você não quebra padrões antigos apenas com estratégia. Você não vence ciclos espirituais apenas com inteligência emocional. Você precisa da ajuda de Deus. E reconhecer isso não te diminui, te posiciona. Porque quando o homem clama corretamente, não com orgulho, não com murmuração, não com desespero vazio, mas com humildade e fé, o céu não responde com atraso. O céu responde com precisão. E hoje, este altar se torna um lugar de clamor legítimo. Não de performance, não de aparência, mas de verdade. Porque uma oração simples, feita no lugar certo do coração, é suficiente para romper o silêncio e mover o invisível. Eu preciso que você preste muita atenção nisso que eu vou dizer agora, porque isso muda a forma como você enxerga este tempo. O fim do ano não é apenas uma virada de calendário. O fim do ano é território espiritual. Enquanto muita gente olha apenas para datas, festas, compromissos, no mundo espiritual algo muito mais sério está acontecendo. Existe movimentação invisível. Existe transição espiritual. Existe encerramento de ciclos que não podem ser tratados com leveza. Na dimensão espiritual, destinos são concluídos, livros são fechados, porções são distribuídas, ciclos são encerrados, decisões invisíveis são executadas. É por isso que, muitas vezes, justamente neste período, as batalhas se intensificam, as pressões aumentam, as emoções ficam instáveis, velhos padrões tentam reaparecer. Ataques silenciosos começam a surgir sem explicação lógica. Não é coincidência, é sensibilidade espiritual. O inimigo entende muito bem esse princípio. E ele não precisa destruir tudo. Ele não precisa acabar com a sua vida inteira. Ele só precisa roubar o que restou. Um pouco de força, um pouco de fé, um pouco de esperança,
um pouco de clareza espiritual. Se ele conseguir te ferir no encerramento do ciclo, ele entra no próximo ciclo com vantagem. Mas a palavra de Deus nos revela algo profundo no Salmo 109. Existe um tipo de clamor que ativa a intervenção divina e imediata. O salmista não negocia com Deus. Ele não faz rodeios. Ele não tenta parecer forte espiritualmente. Ele não finge maturidade emocional. Ele não mascara a dor com linguagem bonita. Ele simplesmente diz: ajuda-me, Senhor. Isso carrega uma revelação poderosa para mim e para você. Deus não se move por performance. Deus não se move por aparência espiritual. Deus não se move por discursos bem ensaiados. Deus se move por verdade. Quando eu paro de fingir que está tudo bem, quando eu paro de espiritualizar a dor, quando eu paro de tentar provar força e clamo com sinceridade, o céu responde. Porque existe algo que Deus honra profundamente, um coração verdadeiro diante dele. E eu aprendo algo essencial aqui. Quem aprende a clamar antes do encerramento do ciclo não entra no próximo ano sangrando. Entra testemunhando. Quem entende o peso espiritual desse tempo não atravessa essa transição no automático. Não negligencia o altar. Não silencia a oração. Não trata como comum o que é espiritualmente sensível. Eu declaro hoje, com temor e autoridade espiritual, este não é um tempo para distração. Este é um tempo para alinhamento. Este é um tempo para clamor consciente. Este é um tempo para colocar a vida diante de Deus antes que o ciclo se feche. Porque quando eu clamo agora, eu não carrego feridas para o próximo tempo. Eu carrego testemunhos. Eu quero levar você agora a um entendimento mais profundo, porque a palavra de Deus revela que o clamor por ajuda não é genérico. Ele se manifesta em dimensões espirituais diferentes, e discernir isso muda completamente a forma como oramos e como vencemos. Existem dimensões de ajuda que Deus libera conforme a necessidade de proteção, porque eu sei que há batalhas que não se vencem com discernimento humano, mas com cobertura divina. A segunda dimensão de ajuda que o Espírito me faz discernir é a ajuda para a preservação. Quando eu olho para o Salmo 109, eu entendo que nem todo ataque vem para matar. Alguns ataques vêm para desgastar, vêm para roubar aos poucos, vêm para enfraquecer silenciosamente. É o tipo de ataque que não derruba de uma vez, mas vai tirando a força dia após dia. Vai roubando a alegria, vai minando a esperança, vai desgastando a fé. E é aqui que a ajuda de Deus se manifesta como preservação. Ajuda que impede perdas. Ajuda que segura o que Deus já entregou. Ajuda que impede que o inimigo avance pelo portão. Porque existe coisa que Deus já me deu e que não pode ser perdida neste tempo. Existe promessa que já foi liberada. Existe conquista que já foi alcançada. Existe avanço que já aconteceu. E o meu clamor aqui não é para conquistar algo. O inimigo sabe que algo incompleto se torna vulnerável. Por isso ele tenta interromper processos. Por isso ele tenta cansar no meio do caminho. Por isso ele tenta criar distrações quando o ciclo está perto de se fechar. E é aqui que eu clamo por ajuda para a conclusão. Ajuda que finaliza com honra. Ajuda que encerra ciclos corretamente. Ajuda que não permite que algo termine pela metade. Hoje eu discerno, pelo Espírito, que existe uma ativação de ajuda para a finalização profética. Não é tempo de abandonar. Não é tempo de parar. Não é tempo de desistir perto do encerramento. É tempo de clamar e dizer: Senhor, eu preciso da tua ajuda para terminar bem. Porque quando Deus libera ajuda para a proteção, eu não sou alcançado pelo ataque. Quando Deus libera ajuda para a preservação, eu não perco o que recebi. E quando Deus libera ajuda para a conclusão, eu não deixo nada inacabado. E eu declaro hoje, com convicção espiritual, o mesmo Deus que te guardou, o mesmo Deus que te sustentou, é o Deus que vai te ajudar a concluir tudo aquilo que Ele mesmo começou em você. Eu preciso dizer algo com muita clareza espiritual agora, porque nem todo o texto bíblico foi escrito para momentos suaves. O Salmo 109 não é um salmo gentil. Ele é um salmo de guerra. Ele não nasce em um ambiente confortável. Ele nasce em um campo de batalha interior e espiritual. Ele foi escrito por alguém que estava sendo injustamente atacado, por alguém que foi acusado sem causa, por alguém que experimentou traição, rejeição e perseguição sem merecer. E isso é importante de ser dito, porque muitas pessoas carregam culpa por sentirem dor.
Mas a palavra mostra que Deus não ignora o clamor de quem foi ferido injustamente. Ele não silencia quem foi atacado sem motivo. Ele atacar no silêncio da noite, Deus destrói. Todo ataque que veio sem aviso, Deus encerra. Toda conspiração formada no oculto, Deus dispersa. Toda armadilha preparada no secreto, Deus expõe. Toda palavra maligna lançada contra a sua vida, Deus devolve ao remetente. Eu não estou falando de vingança humana. Estou falando de justiça divina. Porque quando eu clamo, eu não estou pedindo para ferir ninguém. Eu estou pedindo para Deus assumir a guerra que não me pertence. Há lutas que me cansaram demais. Há confrontos que drenaram forças que eu nem sabia que tinha. Há guerras que tentaram me convencer de que eu estava sozinho. Mas o Salmo 109 me lembra que Deus não abandona quem clama com verdade. Ele não se ausenta quando o ataque é injusto. Ele não se cala quando a perseguição é sem causa. E hoje eu declaro com convicção espiritual: este não é um culto comum. Este não é um momento religioso. Este não é um encontro de palavras bonitas. Este é um momento de intervenção militar do céu. Deus está entrando em guerras que você não consegue travar. Deus está assumindo batalhas que estavam além da sua capacidade. Deus está colocando fim em ataques que você nem sabia explicar. E quando Deus entra na guerra, o cenário muda, o peso sai, o medo recua, a opressão perde força. Porque quando o céu se move, o invisível se curva. Agora eu quero conduzir você a um lugar de sensibilidade espiritual. Eu não estou falando de emoção. Estou falando de verdade diante de Deus. Em espírito, eu me coloco diante do Senhor e convido você a fazer o mesmo. Eu aquieto o coração. Eu respiro fundo. Eu silencio o barulho interior. E com sinceridade, não com força, eu digo diante do Pai: Pai, ajuda-me antes que este ano termine. Não é um pedido ensaiado. É um clamor honesto. É a confissão de quem reconhece que precisa da intervenção divina. Eu peço ajuda para minha família, ajuda para minha casa, ajuda para minha saúde, ajuda para as áreas que se desgastaram ao longo do caminho, ajuda para aquilo que eu tentei sustentar sozinho e não consegui, ajuda para os meus filhos, ajuda para o meu casamento, ajuda para o meu chamado. E eu declaro, com fé viva, que onde a minha família lutou sozinha até agora, Deus entra neste momento. Onde houve choro escondido, haverá resposta manifesta. Onde houve atraso prolongado, haverá aceleração sobrenatural. Onde o silêncio parecia definitivo, a voz de Deus começa a se levantar. Agora, com autoridade espiritual, eu libero este clamor diante do céu. Senhor, abre portas antes que este ano termine. Portas que ninguém conseguiu abrir. Portas que estavam travadas pelo medo. Portas que foram bloqueadas por circunstâncias. Portas de provisão. Portas de oportunidade. Portas de cura. Portas de restauração. Portas de boas notícias. Eu declaro que o Deus que abre caminhos no deserto está abrindo acesso onde não havia alternativa. Eu rejeito, em nome do Senhor, toda ideia de encerramento em derrota. Eu não aceito finalizar este ciclo com perdas não resolvidas. Eu não aceito terminar este tempo com promessas pendentes. Porque o meu Deus é especialista em agir no limite do tempo. Ele não chega atrasado. Ele chega no momento exato. E hoje eu profetizo sobre a minha vida e sobre a sua vida. Nós não terminaremos este ano de mãos vazias. Terminaremos com testemunhos. Terminaremos com respostas. Terminaremos com marcas da fidelidade de Deus. Porque quando eu clamo com verdade, o céu responde. Eu sinto no espírito que algo está sendo liberado agora. Não é simbólico, não é emocional, é espiritual. Existe ajuda sendo liberada neste exato momento. Existe movimento no mundo invisível. Existe favor descendo sobre situações que pareciam travadas. Existem portas que estavam fechadas há muito tempo começando a render. Antes que este ano termine, Deus vai te surpreender. Aquilo que foi medo neste tempo final, aquilo que gerou ansiedade, aquilo que parecia não ter resposta, vai se transformar em testemunho. O que hoje ainda dói vai se tornar prova viva da fidelidade de Deus. Eu declaro isso com temor e convicção espiritual, porque quem clama corretamente não permanece no mesmo lugar. Quem clama com verdade não atravessa o tempo da mesma forma. Se esta palavra falou com você,
Se algo foi alinhado dentro do seu espírito, permaneça conectado a este altar. Não deixe essa ministração se perder no ritmo dos dias. Escolha permanecer. Escolha caminhar em cobertura espiritual. Escolha crescer em fé conosco. Inscreva-se no canal. Torne-se membro do canal e caminhe mais perto deste altar, recebendo palavras exclusivas, ministrações profundas e direção espiritual contínua. Compartilhe este sermão com alguém que precisa de ajuda. E declare com fé, escrevendo nos comentários: Senhor, ajuda-me. Isso não é apenas uma frase. É um posicionamento espiritual. Agora prepare-se. Prepare-se porque o Deus que ouviu o seu clamor vai responder com precisão. Prepare-se porque você não entra no próximo ano do mesmo jeito que entrou neste. Prepare-se porque quando o céu se move, a história muda. Amém.